Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e agora nós vamos fazer a correção da lista 3 de Físico-Química 2, tá? Então a questão 5.5a está falando que a pressão de vapor do benzeno nessa temperatura, né, 60,6 graus Celsius, é de 53,3 kPa, mas cai para 51,5 kPa quando você adiciona 19,0 gramas de um composto orgânico não volátil, né? E aí são dissolvidos em 500 gramas de benzeno. Então, 19 gramas de um é dissolvido em 500 gramas do outro. E aí pede para você calcular a massa molar, né, o Mzão, do composto. Como que a gente vai fazer? Ó, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui na lei de Raoult, o que ela fala. Ela fala que a pressão parcial do componente, do benzeno no caso, vai ser a fração molar vezes a pressão total. Então, olha só, no início do processo, a pressão era só do benzeno, era só uma pressão pura, né, que era, no caso, 53,3. Essa pressão aqui era a pressão do benzeno puro, certo? E aí, ela, quando você adicionou o componente, né, ela caiu para 51,5, né? Então, passou a ser a pressão parcial. Então, 53,3 é a pressão total, 51,5 é a pressão parcial. Com essa relação, a gente consegue achar a fração molar do benzeno, né? 51,5 dividido por 53,3, que dá 0,966, né? Se o benzeno é 0,966, então o outro componente, né, orgânico não volátil, vai ser 1 menos isso, que é 0,034. Olha só, eu sei que a fração molar, ela vai ser de A, por exemplo, ou de B, ou independente de quem que seja. Se for de B, por exemplo, ó, do benzeno, né? Se for de B, vai ser o número de mols de B sobre o número de mols total. E o número de mols, ele pode ser escrito por essa relação, ó. O número de mols é massa sobre massa molar. Então, no lugar do número de mols de B, eu vou colocar a massa de B sobre a massa molar de B. Tá aqui, ó. E esses dados eu tenho, ó. A massa do benzeno é 500 gramas. A massa molar do benzeno, é só você calcular, né? Benzeno são 6 carbonos e 6 hidrogênios, então dá 78. O número de mols total vai ser a soma de Na, do outro componente lá que eu nem sei quem é, com o número de mols do benzeno. E o número de mols pode ser escrito como massa sobre massa molar. Então tá aqui, ó, massa do A, massa molar de A. Massa do benzeno, massa molar do benzeno. A massa do benzeno eu sei que é 500. A massa molar do benzeno eu sei que é 78. E a massa do componente que foi adicionado, né, adicionou-se quantos gramas do segundo componente? 19 gramas. Então perceba que eu tenho todos os dados. Ó. Eu tenho o XB, eu tenho o MB, o Mzão B, o MA, o MB, o Mzão B. E só me falta esse cara aqui. Ó. Então se eu isolar ele na equação, eu vou conseguir saber qual que é a massa molar do componente B, né? Então aqui eu substituí todos os dados, ó. Aqui eu substituí todos os dados. Daqui para frente é algebrismo. Eu vou pegar esses caras todos aqui, vou passar por lado de lá e vou pegar esse 0,9 e passar por lado de cá. Aí eu chego nesta equação que aqui está. Beleza. Aí o que eu fiz daí para frente? Eu peguei esse 500 sobre 78 aqui, que estava positivo, passei para lá negativo. Aí chegou nesta equação aqui, né? Aí eu peguei esse MB, passei para o lado de lá, e isso tudo que está aqui eu passei dividindo. Mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Aí chegou nessa equação zona aqui, isso aqui de baixo dá 0,23, 19 por 0,23 dá 84,21. Então essa é a massa molar do componente B aí, tá? A próxima questão, a 5.5b, ela é feita da mesma forma, né? Aí aqui no lugar de A e B eu coloquei 2 e 1, tá? Mas vocês tentem fazer aí para tentar, né, exercitar também, beleza? A 5.6a está falando o seguinte, que a adição de 100 gramas de um composto a 750 de tetacloreto provocou um abaixamento crioscópico, ou seja, a temperatura diminuiu em 10,5 Kelvin. E está pedindo para calcular aí a massa molar do composto. O que eu sei a respeito de abaixamento crioscópico? Eu sei o seguinte, que o ΔT, ele vai ser Kf, quem que é Kf? É a constante crioscópica de abaixamento de temperatura. E aqui eu vou ter que usar a tabela que eu coloquei junto da atividade para vocês, tá? Tem uma tabelinha lá junto da atividade.
Então, nessa tabela, se eu for olhar o KF do tetracloreto de carbono, ele vai valer 30 para a situação proposta, certo? Então eu acabo conseguindo calcular o meu XB. Quem que vai ser o XB? Vai ser 10,5, que é o ΔT, dividido por 30, que é o meu KF, né? Achei o XB, então. O XB vale 0,32, tá? E quem que é o XB? O XB, pela equação que a gente fez antes, ele é o número de mols de B pelo número de mols total. Então vamos lá fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior, ó. XB vai ser, número de mols de B vai ser massa de B sobre a massa molar de B, dividido por número de mols total vai ser o B, né, que já está escrito aqui, mais o A. M de A sobre a massa molar de A. Vamos ver quais desses dados a gente tem. Ó. O XB a gente já tem, é 0,32. O MB a gente tem a massa de tetracloreto. A gente tem, ó, 750. Tá? Então vai dar 750 dividido por massa molar do tetracloreto de carbono. Ó. Tetracloreto vai ser 35,45 vezes 4. Vou pegar aqui a calculadora. 35,45 vezes 4. Com mais 12 do carbono, né? Então isso aqui dá 153. 153,8. Beleza? Então aqui, ó. 153,8. Então, isso daqui é a massa sobre a massa molar. E dos outros componentes, né? Vamos dar uma olhada aqui. São de 100 gramas de composto, cloreto, beleza. E dos outros componentes, né? Aqui é a mesma coisa, 750 por 153,8. Com mais, a massa do outro componente que foi adicionado foi de 100 gramas. 100 sobre a massa molar de A. Então, com isso eu consigo saber a massa molar de A. É a única incógnita que eu não tenho aí, ó. O XB aqui eu tenho, né, e o resto tudo eu tenho. Então, vamos lá. 750 por 153,8. Deixa eu ver quanto que dá aqui. 750 por 153,8. Isso aqui, ó, XB, a gente já sabe que é 0,32. É igual a, em cima vai dar 4,876 dividido por 4,876 mais 100 por MA. Vou pegar isso tudo, passar para lá e esse 0,32 passar para cá. Vai ficar assim, ó, 4,876 mais 100 sobre MA é igual a 4,876 dividido por 0,32. Então, vamos fazer esse 4,876 dividido por 32. Dividido por... Vamos colocar igual aqui, dividido por 32. Por 0,32. Então, isso aqui dá 15,24. Certo? 15,24 menos, né, esse 4,876 vai passar para o lado esquerdo negativo. 4,876. Então, isso aqui é 100 sobre MA. E aí, o MA, então, vai ser 100 dividido pelo valor que der correspondente ali, tá? Então, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Então, isso aqui vai dar 10,36. E 100 por 10,36. Isso aqui dá 9,65 gramas por mol, tá? Então aí achamos aí a massa molar do componente A, beleza?